Vamos começar aqui, indo já direto ao ponto, nosso podcast de hoje aqui, tá? A ideia, então, é que a gente já deu uma conversada geral, então hoje o podcast vai ser com os dois moderadores, eu, Marco Garcês, e o Vinícius Stefano, então, Mag Company, VIP, Saúde e Disseminação do Conhecimento, falando com o nosso querido professor Luciano Dornelles. Em seguida, aqui só dando uma introdução para aqueles que estão chegando agora em nosso bate-papo, que nós já estamos aqui com o Luciano esquentando, tá? Vamos fazer a apresentação aqui da nossa proposta. Então, a nossa proposta de trabalho é a disseminação do conhecimento, que está ligado ao nosso propósito da Mag Company, que é através da informação. Então, nós somos uma instituição que acredita que o maior projeto que podemos ter neste contexto é disponibilizar técnica e conhecimento para que as pessoas possam ajudar no projeto de vida de uma empresa ou de pessoas no desejo de aprimorar ou desenvolver o maior comportamento e uma maior compreensão de seu potencial. Isso é importante, tá? E vocês vão saber logo por que à frente com o Luciano falando ele para nós como isso do desenvolvimento é importante. Tá? Dentro dessa linha editorial, então, que a gente está seguindo aqui é o impacto emergencial da tecnologia na sala de aula e na vida de um professor, porque isso foi uma mudança grande aí, tá? Todos aqui, eu, Stefano, Luciano, somos professores e sentimos esse impacto desde 2019. Agora, então, o que a gente vai ver? Como isso nos afetou? É apresentar um pouco das oportunidades, dificuldades, do que aconteceu em 2020, para 2021, o que agora se é híbrido, online ou presencial, aí a gente vai ver como é que vai ficar. Já estamos no fim de 2021, né? Só que esse é o tema desse ano. O que o nosso querido Luciano Dornelles, então, graduado tem graduação plena em Física, tá? Pela Universidade... Educação Física! Tá aí, Lu, bem colocado. Obrigado. Educação Física, porque eu sou físico e eu estou aqui com a apresentação em Física. Eu fiquei, mas tem uma coisa faltando. É Educação Física, pela Universidade Federal, pós-graduação, tá, em projeto escolar pelo Centro Universitário La Salle, mestre em Educação Física, com ênfase em estudos culturais, pós-graduação pela Universidade Luterana, principalmente nas seguintes áreas: pedagogia cultural, formação de professores, isso é importantíssimo, formação de professores, algo que agora mudou bastante, psicologia do esporte, torneio esportivo, ensino alternativo e detecção de talentos esportivos, que juntando todo esse esplêndido currículo que eu acho bacana. Então, qual é a nossa ideia do bate-papo com ele aqui, o tema nosso hoje, com o nosso convidado? Com o trabalho online, tá? Então, assim, dentro dessa perspectiva com o trabalho da área, é como você vê a pedagogia relacionada às questões culturais em relação à psicologia do esporte e possíveis ensinos alternativos da detecção de talentos esportivos no mundo digital. Então, esse é o nosso bate-papo. Sinta-se à vontade, Lu. Eu fui coordenador da FADERGS durante um tempo, também fui coordenador da UBRA em Gravataí há algum tempo, mas atualmente eu estou como docente, tanto da UBRA quanto da Cezuca, e daí hoje eu dou aulas em Cachoeirinha, na Cezuca, em Gravataí, na UBRA, em Guaíba, na UBRA, e em Canoas, na UBRA também. Meu Deus! Região metropolitana toda. Assim. Professor itinerante. Bem colocado. E tem as visitas de estágio, que essas continuam presenciais, essas não estão remotas. Aí eu vou em Alvorada, vou em Viamão, olha, por tudo. Região metropolitana inteira. Isso é interessante, o Stefano colocou bem, né, Stefano? Um professor itinerante, né? Vai indo para todos os lugares, conhece a região metropolitana. Agora, digital ainda ficou mais fácil, diminuiu com o preço da gasolina do jeito que está. É um absurdo. Ficou mais fácil de fazer Tu que é da física aí, ó, por favor, desenvolva um teleporte logo aí pra gente, né? Bom, é verdade. Isso era uma coisa muito bacana de Star Trek, né, cara? Só vai para o lugar, desce de nave, sobe. Mas ainda estamos longe dessa parte. Ainda temos muito caminho para falar. Gostaria que tu desse uma visão, assim, do que nós vamos falar. Que como tu vê isso, assim, a parte de pedagogia relacionada à questão socioculturais, né? A gente até comentou um pouquinho antes. Embora sejam culturais, elas acabam tendo aí um viés sociocultural. Um pouquinho também, assim, da tua visão, assim. Fala. A pedagogia, né? Vamos começar pela ciência mãe, digamos assim, né? Que é dentro da pedagogia que a gente encontra
todos os estudos da educação física, né, da própria física, como tu é da área, a cultura, a psicologia, todas estas áreas estão abaixo da pedagogia. A pedagogia, digamos assim, abarca todo. Então, a gente precisa pensar na grande transformação que a pedagogia sofreu nesse ano e meio, quase 2 anos aí que a gente está no ensino remoto, porque foi algo assim, ó, muito rápido, né? Sempre se falou, nossa, se um viajante do tempo viesse do século XVIII agora para o século XXI, e, nossa, ficar maravilhado com a tua modernidade, mas ao entrar numa escola, ele é uma escola. O modelo de ensino basicamente é o mesmo, nossa, há séculos. Ou seja, tu tá dizendo assim, ó, que se ele entra, ele se reconhece, enquanto no resto ele não reconhece mais nada. Exatamente. Isso padrão estabelecido e perpetuado. Muito, estava cristalizado. Paradoxalmente, no momento em que a pandemia foi declarada, e nossa, fechou academias, fechou teatro, cinema, shopping, fechou tudo. E o ensino? O ensino amanhã vai estar funcionando. E como? Vai ser remoto. Assim, ó, do dia para a noite, eu diria. Os professores que tinham todo aquele planejamento no papel, acostumados a usar quadro, se viram numa situação que eles iam ter que ir para frente da tela para atender os seus alunos. Ninguém pensou 2 vezes. O Vinícius sabe. Marco, ninguém pensou 2 vezes. Por mais que daqui a pouco não tivesse o melhor computador, não tivesse o melhor ambiente para ministrar a aula eu tinha. Exato. Eu tinha o contato dos alunos, aconteceu. Foi muito rápido. E daí, no andar do semestre, digamos assim, ao longo de 2020, o que a gente viu? Várias estratégias pedagógicas que foram aí ajeitando aquela proatividade que os professores tiveram, assim, de início, foi daí sendo ajustada, melhorada, né? Capacitações foram feitas muito rapidamente, né? Como usar o Google for Education, né? Como usar o YouTube para subir o vídeo da aula, como usar a tela, sabe? Isso assim, um professor fazendo tutorial e aí distribuía para, sei lá, 100. E aí outro professor descobriu uma outra ferramenta e compartilhava com todo mundo. Foi muito assim, sabe? Foi muito direto. Uma propagação da informação. Muito rápida, direto, assim. O primeiro semestre de 2020 foi assim, de um grande desafio, tudo de maneira muito despreparada. Já o segundo semestre já foi diferente. Já sabíamos o que nos esperava, já fomos capacitados de alguma forma, e aí a gente começou a pensar no restante. Quem sabe eu consigo uma luz, de repente eu vou colocar um quadro aqui, ó, que eu posso usar também e mostrar para os alunos. Ou até alguns professores descobriram que tinha um quadro virtual, né? A tela virtual. Verdade. Aí, podiam escrever na tela agora. Exato. E aí o segundo semestre já foi muito melhor que o primeiro, recursos de tecnologia sendo utilizados por professores que antes eram aqueles assim que chamavam alguém para ajudar a ligar o Datashow. E daí, pensa, não tinha quem que eu ia chamar? Era eu e eu. Então, foi assim, eu diria que a pedagogia, ela permitiu essa transformação assim, ó, tão rápida, digamos, prontamente, tanto dos professores, quanto das salas, as salas de aula dos alunos. Verdade. Alunos também migraram rapidamente para esse formato. Claro que daí dos alunos a gente até esperava que eles tivessem mais facilidade, porque, enfim, eles são mais flexíveis, né? Eles estão lidando cresceram com a tecnologia, digamos assim, né? Exatamente. Diferente dos professores, né? Eles estão com o celular na mão. Eu só falta fazer uma camiseta para mim de dinossauro. Mas parece que não é tanto assim, tá? Tô vendo que tu tem o jeito com a tecnologia. E dentro disso que eu ia perguntar, que a gente estava antes num comentário aqui, antes também falando, né? Um pouquinho antes, e assim, ó, que era das páginas amarelas, tá? Que conseguia o papel ficar amarelo, e agora que as aulas a gente começa a gravar uma brincadeira que tu fez, na segunda muda na terça, na quarta, na quinta, quando tu vai apresentar, vamos dizer que fosse na sexta, já mudou, fez 20 versões daquilo. Né?
Deve ter tido professores que sentiram... Já editou, já fez uma montagem diferente, apagou. E não, nessa linha... A camiseta que eu tava não tava muito boa, eu vou trocar para gravar de novo. Nessa linha que eu ia colocar isso que tu tá falando, assim, o que tu viu, assim, de muitos professores, alguns mais preparados e outros provavelmente tiveram que tu ir lá, ou outras pessoas que tiveram que conversar mesmo, porque teve gente que sentiu. Aí a gente viu os mais diversos cenários, assim, ó. Teve professores que rapidamente migraram. Enfim, davam aulas boas, continuaram dando aulas boas. Alguns professores sentiram muito a diferença, a dificuldade de conexão, às vezes não tinha em casa a melhor rede de internet. Tem outros motivos, né? Não, tu colocou bem, tá? E vamos falar da própria tecnologia. E aí eu e o Stefano, que estamos da área da tecnologia, também podemos falar bastante. Porque a gente achava que estava tudo preparado, mas tu colocou um ponto. Muitas vezes nem era porque o professor não queria, ou não gostava, ou a pessoa não queria, não gostava. Ele apenas dizia, não preciso de internet tão forte, é que eu vou ver um vídeo no YouTube, não preciso. E aí, quando ele migrou, ele não se deu conta. E aí, quando ele foi para a aula, começou a travar, mas o que é isso que está acontecendo? E o primeiro momento foi suficiente, que era o que já se tinha em uso pessoal. Aí precisou um pouco mais de qualidade, um pouco mais de infraestrutura, aí começou a pesar, né? Seria o segundo momento, aquele que o professor falou. O primeiro momento foi o Santos, o segundo, vamos melhorar. Esses professores que tiveram dificuldade, tiveram que buscar ajuda para colegas, né? Enfim, com técnicos também da tecnologia, também conseguiram melhorar. Claro que sempre tem aqueles professores eram resistentes antes e continuaram resistentes, né? Enfim, toda profissão deve ter esse tipo de profissional, né? Com certeza, com certeza. Mas o que eu notei? Aconteceu essa transformação. Aí eu comecei a ver colegas botando um fundo, um tecido, até mesmo um tecido no fundo da tela, outros que começaram a fazer animações na tela, conseguiram baixar programas, trocando a tecnologia, né? Troquei meu notebook, trocando banda de internet. Eu mesmo, eu me vi mal no ano passado. Às vezes, assim, faltava luz, faltava energia elétrica. Aí agora, o roteador, já era, né? E daí agora, mas, o notebook tem bateria, claro que ele aguenta um pouco mais. Eu pegava o telefone, botava o roteador de internet nele, para rotear no Note, e aí voltava para a aula, tudo escuro, só a luz do Note. E eu, tô aqui, vamos continuar a aula, vamos, consigo mais 1 hora de aula aqui, então vamos, sabe? Isso é verdade. As coisas tiveram que acontecer. Isso você vai fazer um link aqui, tá? Interessante que você trouxe. Eu vou dizer, a infra tecnológica ainda não estava tão boa. Mas e foi pelo assunto que a gente começou, dá para se dizer que a infra pedagógica, que é a pedagogia, estava boa, porque ela conseguiu abarcar essas diferenças. Então, é o que tu está dizendo assim, que o ferramental estava lá, estava a gente adormecido, usando pouco, mas já estávamos preparados. Então, por exemplo, todos os professores, em todos os níveis, conseguiram, de alguma forma, transferir para o digital. Encontraram soluções. É isso, a pedagogia é isso. Ela diz assim, tu vai ir do ponto A ao ponto B, mas não necessariamente tem que ser uma reta. Daqui a pouco tu pode fazer uma parábola, tu pode fazer uma curva, sabe? O caminho pedagógico daqui a pouco vai ser diferente para todos, mas o objetivo foi alcançado. E aí o ano de 2020 chegou no final. E o que a gente viu? Olha, podia ser muito ruim, mas não foi tão ruim assim, foi até bom, né? Isso que aprendi um monte, ensinei um monte. Não, nessa linha que tu falou, assim, Luciano, isso é importante, tá? Porque eu vejo muitos professores de várias áreas falando que foi bom. Com essa mudança se deu uma nova, parece que assim, se tornou agradável. Parece que todo mundo redescobriu o ensino, e isso é muito bom. Porque permitiu uma das linhas aqui, trazendo outros temas que a gente vai tocar agora, e de repente vamos fazer gravações mais ainda para o futuro, é assim, os ensinos alternativos começaram a permear isso, né? É algo que já vinha sendo comentado. Eu acho que assim, 2020, eu acho que desde 2018 já vinha se falando assim,
era importante, de repente, pensar em metodologias alternativas. Começou a se falar muito nas tais metodologias ativas, de fazer o aluno um protagonista da sua aprendizagem. Esse conceito já vinha sendo apresentado há algum tempo para os professores. Alguns já estavam implantando nas suas aulas. Eu particularmente, fui um dos que já vinha fazendo esse ensino alternativo há algum tempo. Mas daí veio a pandemia e agora sim, não tem outro jeito. Vai ter que ser metodologia alternativa. E aí todos precisaram abraçar a causa, digamos assim. Já se tinha um EAD, né, querendo nascer há alguns anos, né? Isso. E isso, essa situação talvez tenha acelerado um pouco mais e criado as alternativas mais agressivas, né? Fazendo com que agora vai funcionar, agora tem que ter o contato, agora tem que ter a resposta, tem que ter a ação, tanto de um lado quanto do outro, né? O professor apresenta, mas o aluno vai ter que estar presente também e ativo para fazer funcionar essa aula à distância, né? Claro. Houve muita experiência, sabe? Porque, assim como os professores, os alunos também, muitos tinham resistências, né? Será que eu vou aprender mesmo vendo o professor ali na tela? O professor, será que o aluno vai aprender mesmo me vendo pela tela? Então foi assim, até acontecerem de repente algumas avaliações para se tirar assim a febre, foi todo mundo assim meio ressabiado. Mas só que daí as coisas foram acontecendo, os alunos, enfim, estavam também restritos em casa, né? Sim, perfeito. Eles não podiam ir na escola, mas também não podiam ir num show, num cinema, nem nada. Também estavam em casa. Vou comentar uma coisa que tu trouxe, e é a primeira vez na nossa entrevista, eu achei bacana, que foi assim, os alunos, eles também estavam restritos, e a gente acaba não se dando conta disso, porque talvez não tivesse funcionado nada disso se eles pudessem fazer tudo, sair na rua, fazer qualquer coisa. Eu acho que ia ser bem mais difícil. Porque como eles tiveram que ficar em casa, então vou estudar, né? Vou assistir o vídeo, vou fazer a tarefa que o professor deixou, e não eram só os alunos que estavam em casa, os pais também estavam. Isso eu acho que foi assim, algo muito positivo. Porque pensa assim, na escola, vai ter reunião de pais. Vão todos os pais? Não. Dificilmente. Geralmente vão os pais daqueles alunos que já são bons. Isso, os que participam, os pais participam. Aqueles alunos que precisavam que os pais fossem, não iam. E aí acontece que com o ensino remoto, os alunos estavam em casa junto com os pais. E aí o aluno... Mostrar tudo que estava estudando. Para que eu vou perguntar? Vou ter que perguntar lá para o pai ou para a mãe. E eles perguntavam, e o pai e a mãe diziam, pai, e agora o que eu vou fazer? Aí muitas vezes os pais também tiveram que estudar para poder ensinar os filhos que também precisavam de ajuda. Então, olha só a revolução que aconteceu. Eu não tinha, e eu gostei muito disso que tu falou, porque eu mesmo não tinha me dado conta, e acho que a maioria de nós não se deu conta, tá? Embora a gente tenha comentado outras vezes disso, da invasão que teve, de uma partícula que tu falou agora, que foi aquela situação assim, o aluno que não participava, ou que faltava, ou que isso e que aquilo, ele não pôde faltar tanto. Tudo bem que ele deu um jeito de faltar também. Mas quando ele não faltava, e naquelas casas que só tem um ponto de internet, só tem um micro, ele arrastava o pai dele, que não sabia nada do que ele estava fazendo. E isso criou um outro clima de ensino. Isso é uma tese boa para ser explorada, porque criou um novo conceito educacional para muita gente que ou não dava valor ou que não percebia a educação como tinha que ser, Nelson. Aí o pessoal começou a olhar assim, nossa, mas então dar aula não é só dar um monte de conteúdo e deu. Não. Os professores, claro, perceberam essa mudança, mas muitos alunos também despertaram, e inclusive muitos pais. Então, essa foi essa revolução que eu disse. E isso tudo aconteceu ao longo de 2020. Começou a planejar 2021, isso tudo já foi levado em consideração. Então, pensa que no planejamento dos professores para 2021 já se levou em consideração isso, que daqui a pouco o conteúdo ele tinha que ser um conteúdo que também daqui a pouco abarcasse o que os pais sabiam, para que o pai pudesse explicar para o aluno quando ele não entendesse, né? Porque o professor não ia estar lá. Claro.
Foi como renovar toda uma situação de estudo, né? Sim. Tava todo mundo hibernando, é tranquilo, só pega um livro, tira um xerox, faz uma cópia, manda, copia e cola. Começou a movimentar todo mundo. O pessoal teve que se tornar meio autodidata também, para aqueles momentos de lacuna, quando não tinha o contato e quando não era para ter o contato. E essas lacunas verdade. Foram preenchidas por professores, de novo, dentro dessa pedagogia maior, começaram a se dar conta. Olha, vai ter gente precisando de ajuda. Então, quem sabe eu crio um site que auxilie as escolas, as aulas em casa, que auxilie os pais, sabe? Vocês podem ver a quantidade de sites que surgiram de 2020 para 2021, com atividades, sabe? Com cruzadinhas, essas atividades assim de passatempo, né? Mas voltada para o ensino. Não, aumentou muito, Luciano. Isso é um dado estatístico real mesmo. Conteúdo educacional cresceu assim, sites, blogs de professores, troca de ideia, e isso aconteceu muito, tanto que tem canais no YouTube, blogs, nossa! Tanto que nós fizemos um webinar com um professor do Dan, de matemática, e ele comentou isso. Essa exposição foi generalizada. Isso realmente aumentou a cultura de todo mundo, porque e aí eu volto numa partícula que tu trouxe agora, que é, o pessoal está em casa, eu vou pesquisar alguma coisa, eu caio em matemática, química, biologia, se tornou engraçado para todo mundo. Isso pode ter sido uma grande mudança cultural, assim. Não vamos dizer assim, claro, né? Para quem está nos escutando vai dizer, não, mas esse pessoal está fora da realidade. Não, calma aí. É assim, ó, uma grande mudança cultural para uma parte, não para o todo, assim, para 100%. Mas só essa parte já é importante, porque acaba influenciando as outras, assim. Dentro dessa linha, juntando aqui já para apresentar todo mundo os nossos temas, tem a questão da detecção de talentos no meio disso. E aí eu me percebi uma coisa, para sacanear o Luciano, que a gente não chegou a conversar nas nossas prévias. Existe 2 detecções de talentos, né? Existe a detecção de talentos, qual que tu se especializou, que é do esportista, que é do aluno e tal, e agora aqui eu me enfraguei. Existe a detecção de talentos dos próprios professores, dos próprios educadores, né? Que são novos talentos, porque eles acabaram tendo uma dinâmica toda diferente, né, Lu? A gente tem, assim, a detecção de talento esportivo, ela sempre acontecia basicamente onde? Na escola, né? O professor, daqui a pouco, via um aluno que se destacava, né? Muito rápido, ou num esporte coletivo, enfim. Daqui a pouco falava com os pais, né? O menino ou a menina tem potencial, de repente, leva num clube, né? Faz esse investimento. Aqueles que podiam, claro, levavam, né? Às vezes também acontecia essa detecção nos campeonatos escolares, que nós temos, os campeonatos municipais, né? O GERGS, que é estadual, até mesmo depois dos jogos universitários, em que daí eu tenho alguém ligado a alguma entidade, algum clube, que ia olhar. E realmente, muitas vezes eles pensavam vários talentos que os professores já tinham detectado, mas enfim, daqui a pouco os pais não puderam levar adiante, né? Então, a detecção de talentos no Brasil é muito assim. A única exceção, digamos assim, é o futebol. Historicamente, né, tem as famosas peneiras, né, onde as crianças vão lá para o clube, fazem aqueles testes, nossa, ou então tem os olheiros de clubes que também vão lá olhar as crianças. Então, o futebol ele tem esse particular. Mas tirando o futebol, via de regra, é dentro da escola ou dentro desses campeonatos escolares. Até assim, ó. Não, desculpa. Aproveitando que tu tá falando dentro dos campeonatos escolares, tá? Teve uma coisa que a gente tentou fazer, até foi a única coisa que o Pelé, que foi nosso ministro dos esportes por um período curto, que ele tentou implantar, tá, e teve muita resistência, que era transformar, né, em semiprofissional e estruturar universidades, escolas, para ter esses campeonatos. Eu acho que teria sido bom para os brasileiros, porque tu conseguiria ter mais disso que tu está falando, assim, tu teria essa proximidade, tu teria mais campeonatos escolares, por mais que as pessoas achem,
trazendo também o Vinícius, principalmente vocês da área de educação, por isso que eu vou falar representando o resto, aquele preconceito que se tem, né? Não, se o cara é bom em esporte, é completamente burro. Muitas vezes, tu incentivando o esporte, tu tem cientista para tudo quanto é área. Haja as Olimpíadas agora, que uma ciclista, não era ciclista profissional, nem era ciclista, era doutora em matemática, uma outra coisa. Isso. Então, quer dizer, eu queria que você comentasse isso, assim, dessa parte. Vai aí, Vinícius. Bom, mas a gente vê em exemplos, o pessoal assiste muita televisão, né? Os filmes americanos sempre mostram bolsa esportiva para o cara fazer faculdade. Pena que não tem oportunidades. E a gente, cada oportunidade que a gente tem aí de atletas perdidos aí que poderiam evoluir, né? É uma coisa que sempre passa em branco, falando em Olimpíadas e a Paralimpíadas, né? A última vez que eu vi o quadro, o Brasil estava em 7º lugar no quadro geral de medalhas. Terminou em 7º. Na Paralimpíadas. E tem atletas ali que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles numa instituição aqui em Porto Alegre, conhecer os atletas de perto, né? Quem é que tem a oportunidade de ter contato com um atleta, um corredor olímpico aí de 100 metros? Eu tive. Pois é. Não, é incrível. Sempre que tem o ano olímpico, assim, né? Olímpico e paralímpico, sempre tem até aquelas perguntas, né? Mas por que o Brasil não vai melhor, né? Por que não tem investimento? Sempre se pergunta isso. Mas quando tu vai olhar lá para a base mesmo, onde precisa de oportunidades, são poucas oportunidades que se tem. O Vinícius citou aí os Estados Unidos. Nossa, os Estados Unidos tem uma rede esportiva que começa lá dentro da escola e os alunos são incentivados a ganhar uma bolsa na universidade se tem bom desempenho esportivo. É o que eu disse, oportunidades. Nós precisávamos ter mais oportunidades para as crianças, para os adolescentes poderem demonstrar isso. Não, e tu colocou bem, vocês colocaram bem. Imagina quantos atletas brasileiros eles não vivem do esporte. Eles são profissionais de outras áreas, motoristas, padeiros, agricultores até, treinam e chegam a adquirir os seus índices olímpicos e vão para os Jogos Olímpicos, o que já é um feito fantástico, mas daí fica lá talvez em 4º lugar, não ganha nenhuma medalha. Olha aí, ó, nem treinou nada. Isto é um problema. O Brasil tem na verdade, a nossa cultura tem essa desvalorização. E isso se conecta com essa parte, tá? Muito importante ter que ser um talento e a forma que a gente está abordando isso, que é assim. E vocês trouxeram bem isso. Imagina assim, vamos pegar vôlei, 5 da 10 a 12 pessoas envolvidas, que tu precisa ter. Tu não vai ter 12 hortênsias, entregando um pouco a idade minha. Não vai ter 12 hortênsias. O que acontece? Dali tu vai conseguir, através de bolsas, ter bons advogados, médicos e tal. Então, isso conseguiria fazer com que pessoas se desenvolvessem. Sem isto, e é com essa memória que a gente fala de desvalorizar quando alguém chega em 4º, 5º, quando consegue, acaba não investindo em ninguém. 4º ou 5º melhor do mundo. Exatamente. Imagina! Eu vou dar uma... E a gente acaba pecando, e desculpa, porque isso é importante, a gente acaba pecando nisso, bem lembrado, Vinícius. 4º, 5º do mundo. Quando os Estados Unidos, que, entre aspas, colocou na cultura mundial que ele é o número 1, não vou entrar no mérito se é ou não, dos motivos, e tem motivos, o que acontece? Tudo para ele é motivo de comemoração. Se ele chegar em 6º do mundo, ele diz, eu sou o primeiro do mundo e 6º do mundo. Para nós, qualquer coisa fora de 1º, 2º, não existe. E isso é um equívoco, porque o 6º treina o próximo 5º, o próximo 5º treina o próximo 4º, o próximo 4º treina o 3º, o 3º treina o 2º e o 2º. Então, assim, essa sequência, né, é que a gente acaba perdendo. Fazendo um link desse conjunto como um todo, aí, Lu, daria para dizer assim, que foi o que a gente passou agora na pandemia. Essa detecção de talentos, trazendo para os professores, foi assim, muitos professores saindo na frente, conseguiram puxar os outros que estavam se desenvolvendo e se conseguiu, a partir daí, criar os 3º, os 2º colocados e os campeões. E isso fez desenvolver o processo. Porque senão, todo mundo estaria parado ali, que nem brincando com o que aconteceu agora, congelado. Pensa que mesmo durante a pandemia, embora
os clubes estivessem fechados, as escolas fechadas, muita gente continuou treinando em casa, e aí gravava os seus treinos e mandava para o seu professor, enfim, para o seu treinador. Continuou também, remotamente, o treinamento e mesmo a detecção de talentos. Porque daí muitos treinadores começaram a receber vídeos, né? Daqui a pouco, aquele pai, lá em casa, vendo o filho, mas o meu guri, a minha guria, faz bem essa atividade mesmo, vou gravar. E daqui a pouco teve muito treinador de clube recebendo vídeos que os pais estavam mandando. Perfeito. E daí, poxa, daqui a pouco isso aqui, daqui a pouco aquele serviço que os olheiros faziam muitas vezes, os próprios pais começaram a perceber. E aí, se tu der uma olhadinha no Google, tu encontra vários exemplos, assim, ó, corri uma maratona na sacada da minha casa. Que legal, cara, 7 metros. A pessoa ficou correndo, indo e voltando durante 6 horas para completar a maratona. Cara. Outro, ó, corri com a minha filha 21 quilômetros ao redor de casa. Né? Olha, tem coisas assim, ó, fantásticas de exemplos do que as pessoas fizeram. Sim. Como podiam, né? Dentro de casa, gravando. Exatamente, isso suscita, assim, até nessa linha, assim, como que tu viu, né, e aí tu já tá falando, os recursos digital no ensino de educação física. Tu viu isso, como é que foi usado? Porque tivemos que usar recursos digitais que até então a gente não usava, que nem brinca muito o Vini, antes ele na parte de treinamento, né, Vinícius? Tu chegava lá, dizia para a pessoa que ela tinha que fazer, ficava olhando ali, tu estava no ambiente, o ambiente que tu tinha determinado. Aí o Vinícius diz assim agora, não, a primeira coisa, quando ela abre a câmera, eu dou uns minutinhos, mas eu olho tudo à volta, porque eu vou ter que usar. Então, assim, como é que tu vê essa parte? Assim, tanto para cuidado, quanto para execução e adaptação do movimento que vai ser feito, né? Tu monta uma aula, mas eu estava imaginando que estava na sala e foi para a área da churrasqueira. Já mudou completamente o posicionamento, o espaço, o bate ou não bate, escorrega ou não escorrega, né? A maior preocupação foi essa. No dia que eu pedi para uma aluna, levanta a perna, era fazer um deslocamento, avançar a perna, voltar, trocar. Ela escorregou e caiu. E eu vou fazer o quê? O máximo que eu pude dizer, cuidado. Aí já tive que mudar, retomar a metodologia, voltar no método ali, desmontar passo a passo a atividade, tanto para explicar quanto para poder observar o que ela estava fazendo. Né? É o que eu tinha falado. O professor teve que estudar, teve que se reinventar, porque, enfim, o ambiente tinha mudado. Né? As coisas que antes dava para fazer, não dava mais. E aí as coisas aconteceram. Eu acho que eu consigo ilustrar, porque uma das disciplinas que eu dei em 2020 e continuo ministrando agora, remotamente, é a disciplina de atletismo. Poxa, mesmo, disciplina prática, né? Corrida, saltos, arremessos. Um salto triplo no meio da sala. Pensa, eu tive que reinventar o atletismo. A parte de história do atletismo, a parte da técnica do atletismo, tranquilo passar remoto. Sim. Porque isso eu já fazia na sala de aula. A questão toda foi, e agora, como é que eles vão ver na prática essa teoria que estão estudando? E aí eu comecei a pensar, como? Primeira alternativa, demonstro no vídeo para eles e peço para eles repetirem para eu conseguir enxergar, como o Vinícius estava dizendo. Então, essa foi a primeira tentativa. E, enfim, funcionou, né? A gente conseguiu ver muita coisa. Criou o atletismo digital. Vou brincar contigo. Criou o atletismo digital. Isso, então, corrida, né? Corrida. De repente tu pede ajuda para alguém que vai te filmar, né? Eu quero ver como é que tá o teu joelho, como é que tu tá colocando o pé no chão, né? A posição do teu tronco. Comecei a receber vídeos, comecei a ver, muito bom. Primeira iniciativa que eu tive, eu tenho que dar um feedback para eles. Eu compilei assim, eu acho que deu, sei lá, umas 2 ou 3 horas de vídeos, que eram vídeos assim, de 2 minutos. Cada aluno fazia um vídeo de 2 minutos e mandava, juntei 2 horas de vídeo. Até essa avaliação se torna mais fragmentada, né? Tu tá na aula com o grupo ali fazendo atividade, tu passou o olho, tu reconhece.
já percebe, né, os erros e os acertos, e nessa situação tu tem que olhar um por um de cada vez e rever, né? Daí eu sei que depois eu juntei tudo num videoclipe, assim, ó, de uns 5 minutos, com um pedacinho de cada aluno, e disponibilizei para eles, né? Nossa! Que o retorno deles foi ótimo. Como eles gostaram, tipo, o professor viu o meu vídeo e escolheu um pedaço e agora tá mostrando para todo mundo, sabe? Isso foi muito positivo. Os alunos viram que o professor estava atento ao que eles estavam fazendo. E sabe que tu falou uma coisa assim importante até. Por isso que eu vou mencionar aqui como importante que tu falou do feedback. As novas gerações, tá? As novas que estão entrando na faculdade, ou estão no fim do ensino médio, tá? Elas são extremamente conectadas com feedback. Mais do que o conhecimento é com o feedback. Tu quer ganhar eles, não, tá legal, eu vi o que tu fez, eu vi, tu tá lendo bem, é isso e aquilo. Eles precisam desse retorno. E o mundo digital é o que tu falou. Isso eu vi uma reinvenção e tu colocou bem. Todo mundo se reinventou usando o meio, de uma forma de dar feedback. Grava, põe uma frase que ele falou, junta com as outras, porque agora tudo é digital, é mais fácil copiar e colar os pedacinhos. Então, se produziu muito material. E isso provocou uma coisa, e aí eu te pergunto se está alinhado, assim, se tu vê isso na faculdade, que é o engajamento do aluno. Porque estava se perdendo isso, tá? Eles estavam se perdendo, mas parece que eles acabaram se reengajando o conteúdo. Eu ouvi isso bastante, assim, de colegas, sabe? Os alunos não participam, a câmera fica fechada, ou o número de alunos, minha turma tem 50 alunos e só 10 participam da aula lá, remota, ao vivo. E daí eu ouvia muito aquilo, mas não pode, né? Eu tenho que engajar esse aluno para ele vir. E aí eu comecei a fazer isso aqui, ó. Eu comecei a buscar a língua do aluno. O que o aluno está vendo? Olha o que o aluno está vendo. Mas... eu amo Naruto! Naruto é show! Meu filho, eu criei meu filho com o Naruto. Eu comecei a mencionar, sabe? Sabe aquele movimento lá que vocês veem no anime? Pois então, vamos analisá-lo. E às vezes eu pegava um trechinho, passava, contava uma história e tal. E aí eu comecei a perceber que eles foram se ligando. Isso durante a aula. Mas mais importante é o momento depois da aula até acontecer a próxima aula. Esse tempo é o tempo que tu ganha um aluno. Como? Aí tu tem as redes sociais, grupo de WhatsApp, o próprio Facebook, o Instagram, né? As outras redes. Sim, não, perfeito. Eu ficava assim, ó, eu vasculhava a rede, o assunto que eu queria, digamos. Eu estava falando lá das corridas, no atletismo, né? Peguei um post sobre uma corrida de um desafio lá, de correr, sei lá, 10 horas sem parar. Jogava na minha rede e fazia um comentário. Olha aí, ó, próximo desafio do professor. Quem tá junto? Sabe? Era muito bom. Daí, isso, eles foram se engajando, foram pegando. Daqui a pouco comecei a fazer aqueles, como é que chama, aquelas figurinhas, stickers, né? Isso. Com uma frase. Aí eu pegava uma imagem minha, assim, eu sou bem expressivo, né? Botava uma sobrancelha pro lado, assim, né? E fazia aquela cara de pensador e botava a frase embaixo. Tô esperando vocês na aula. E lançava. Sabe, e na verdade, tu colocou uma coisa de fantástico, tá? Na verdade, como tu colocou, né, nos assuntos todos, tudo está inserido uma recriação. E a pedagogia acabou se enriquecendo muito, porque, na verdade, o que tu falou agora é um fato, se criou uma nova linguagem. E uma linguagem que é aquilo que tu começou lá no começo falando, né, comentando, que é agora daria para dizer, né, naqueles conceitos de brincadeira, que se alguém de 2, 3 séculos atrás viajasse no tempo, ele diria, não, isso aí não é ensino, isso aí os caras estão brincando, isso aí não é conteúdo, isso não tem sentido. E tem muito mais sentido, porque o que acontece, todo o ensino até o século XX, ele nasceu para nos ajudar. Esse acúmulo foi para nos ajudar. E hoje nós temos outra forma de acúmulo de informação e nós precisamos usar ela.
que nem tu falou agora das redes sociais, de tudo isso. Até então, isso estava aquilo que tu falou, a escola está aqui e as redes sociais estão lá, fora lá. Trazer isso para dentro é trazer o aluno, trazer o dia a dia dele, todo mundo envolvido. É um engajamento. E aí eu comecei a perceber que quando os colegas falavam, assim, tipo, uma reunião online, e era aquela choradeira, ninguém participa da minha aula, não sei o quê, e eu começava assim, olha, a minha aula tem 40 alunos, 38 participam, e 2 ainda justificam, professor, não pude hoje, porque faltou luz, aconteceu algum problema. Eu comecei a ver que nas minhas salas, eram todas as janelas abertas, porque o pessoal queria estar em loco ali, ó. O que será que o professor Luciano vai inventar hoje? Interessante que se a gente pensar, apesar de ter inovações ali, reutilizar a rede social de uma forma útil, né? Mas aí volta lá na pergunta inicial, lá, a questão da pedagogia, né? A estrutura do ensinar, o método, ele já estava estabelecido. Só que a gente estava acostumado a usar ele de uma forma meio congelada, meio engessada. Foi aquela mexe para voltar a fazer a observação, voltar a definir qual é o objetivo que tu quer, qual vai ser o teu objetivo principal, tudo aquilo que a gente sempre faz, que é só pro TCC, lá, na verdade, botou em prática todos os dias, em todas as aulas, né? E bem, isso é interessante, porque isso nos coloca na segunda mudança mental que tem, que é a quebra da resistência do modelo digital. Se for isso, é isso que a gente está falando agora. Porque se quebrou antes, assim, não, isso não ensina. Se eu aqui, né, não tiver aqui bem tal, e a minha matéria, isso e aquilo, eu não vou falar, eu vou brincar aqui que nem uma situação, mas eu nem vou falar de funk, eu não vou falar disso, eu não vou falar daquilo. Então, quando quebrou, aí te deu a oportunidade, tu colocou bem, eu nunca pensei que alguém fosse falar isso, Luciano, da corrida do Naruto, que eu sou apaixonado, da aldeia da Folha, sabe? Então, assim, mas tu não imagina, assim, ó, a minha turma de atletismo de 2021, a de 2022, a de 2021 e a de agora, todos eles falam, mesmo aqueles alunos que já fizeram um ano aula comigo, mandam às vezes uma mensagem, professor, quando é que vai ter aula prática? Eu quero ver essa corrida do Naruto aí. Então, quando a gente gera essa curiosidade neles, sabe, tu não precisa fazer força, eles vêm ao natural. Isso, e isso demonstra aquilo que tu falou, que a gente fala, que o Vinícius trouxe também ali, entre o que era, nós já estávamos preparados, porque o processo estava lá, mas nós queríamos manter a distância. Tu dizia assim, não, agora na academia, ou naquela cadeira, ou naquela disciplina, ensino médio, não importa, aqui tu tá na escola, tu não pode se sentir bem. Com a quebra do digital, não. A ideia foi assim, o cara tá em casa, se ele se sente, eu tenho que fazer ele também se sentir bem aqui para abrir a tela, para que se exponha, porque senão ele vai ficar fazendo o que ele estiver fazendo em casa. E isto foi um grande ganho, pelo que vocês também tem um detalhe, falando. Né? O cara pode estar fazendo o que está se sentindo bem em casa, que não é nada a ver com ficar sentado na frente da câmera, mas ele está escutando e ele está absorvendo talvez muito mais do que se ele tivesse sentado, anotando. Isso eu vi. Aí tem o outro lado da família assistindo a aula, né? Eu também, como família, assisti muita aula da minha filha, ao ponto de eu interferir na aula do professor de história, pedir permissão para falar com ele e parabenizar ele no Dia dos Professores no ano passado pela aula que ele estava dando. A mesma aula que eu assistia 20, 30 anos atrás, ele estava falando sobre o assunto e eu disse, cara, se tivesse um professor que falasse a metade do que tu falou, eu ia ser outro professor de história. Então, para ver como isso é bacana, né, pessoal? Mas assim, tudo que é bom tem um momento para a gente já ir encerrando, assim, né, que já estamos aqui há um tempão falando, já estamos aqui há quase 1 hora, não queremos saturar todo mundo, né, e principalmente os horários do pessoal e tudo, então vai ficar aqui nos links aqui de todo mundo que está aqui no nosso bate-papo. Convidamos a todos que nos acompanhem com esse bate-papo. Retorno os agradecimentos, professor. Foi fantástico, essa 1 hora passou muito boa. Vamos ter outras, já deixo o alerta para todo mundo. Foi tão bom que talvez a gente monte uma linha
Foi uma prova, né? Porque nos bastidores a gente fala foi maior, né? A conversa estava maior de temas a serem alcançados. Ah, verdade. Então, isso, Vini, bem colocado aí, ó. Tá vendo? O Vini é um parceiro fantástico dos podcasts. Bem colocado, Vini. Então, assim, ó, já fica o convite, nós vamos continuar com as listas aí, tá, professor Luciano? De novo, obrigadão. Foi sensacional na nossa conversa aqui, foi muito bacana. Espero que todo mundo goste. Vinícius, alguma coisa a comentar aí, por favor? Foi nostálgico voltar a escutar o professor Luciano. E aí, professor Luciano, encerra aí para nós aí, tem algumas falas. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre digo assim, ó, o professor não teria sentido algum de existir se não fosse o aluno. Então, eu sempre agradeço a todos os alunos que eu tive a oportunidade de aprender junto, porque eu nunca só ensinei. Eu sempre ensino, mas eu sempre aprendo junto, né? Com cada aluno. Bah, o Vinícius lembra ali, sempre a gente trocava histórias, né? Eu contava a história, ele contava a história, e daí eu aprendia com ele também. Eu acho que o sentimento tem que ser sempre esse. Nós sempre temos que estar dispostos a aprender com o outro. Se a gente tem esse espírito, nossa, a pedagogia só agradece. E é com isso que só a pedagogia só agradece, falando o quanto é importante o nosso desenvolvimento e dizer, para se desenvolver tem que aprender. Então, por mais que a gente ensine, todos nós somos eternos aprendizes. Fica aí a dica. Até mais, pessoal. Até a próxima e vamos para frente. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.